Em 2016, o estádio completa 39 anos no ar. E neste aniversário, a gente vai lembrar alguns dos grandes momentos do esporte nessas últimas décadas. E eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio os jornalistas Wagner Gomes e Astrid Nick. Eles apresentam a versão do programa Estádio na Rádio Nacional. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Astrid. Boa tarde. Boa tarde, Caetano. Nesses últimos 39 anos, muita coisa aconteceu no esporte, né? A gente dividiu mais ou menos por períodos. Vamos começar pelos anos 70 e 80. O que você destaca nesses períodos no esporte? Bom, nos anos 70 não foram anos muito bons para o Brasil, nós não conseguimos medalhas. O que eu destacaria de grande feito foi em Montreal, as notas 10 em todas as provas da Nadia Comaneci. Já em 80 a coisa melhora. Em Moscou, além do Ursinho Mischa ter emocionado a todos no final chorando, nós tivemos 2 medalhas de ouro no iatismo. Então já começou a ficar bom. Em Los Angeles já vem o Joaquim Cruz nos 800 também. E Los Angeles foi um marco para o voleibol brasileiro, para o pessoal a prata, né? Em Los Angeles, mudou totalmente o paradigma do voleibol brasileiro. Então isso aí foi assim, algo que foi um marketing importante para depois, mais tarde, a gente conquistar a nossa primeira medalha de ouro em 92. O que você destaca, Astrid? Você também se emocionou com o ursinho? Todos nós. Foi imperdível, é um momento assim, inesquecível para todos, né? Mas concordo com o Wagner Gomes, a década de 70, nada a registrar. E eu, voltando para a pesquisa, para o lado das mulheres brasileiras, não constatamos nada de destaque nesse período, principalmente nos anos 70. Foi uma participação que, aliás, vivia essa época, né, os anos 60, 70, 80. A mulher não era incentivada, a mulher brasileira não era incentivada a praticar o esporte. O esporte era um compromisso de aula de educação física, não tinha aquela propaganda. Muito bem, mas eu destaco nos anos 70 o nome de Azaleia de Campos, que quase ninguém fala nela e é desconhecida, pois ela foi a primeira mulher árbitro de futebol reconhecida no mundo inteiro. Verdade. Ela cursou 8 meses da Escola de Árbitros da Federação Mineira em 1967, mas só em 1971 a FIFA reconheceu o diploma dela e ela como árbitro, a primeira mulher como árbitro. Naquela época deve ter vencido muitas barreiras, né? O preconceito que ela teve que superar foi imenso. O preconceito era muito grande contra a mulher, né? Então era meio difícil. Agora... Indo para os anos 90 mas e 2000. A gente termina em 80, Seul, tivemos só uma medalha de ouro, onde começa a aparecer a força do judô, com Aurélio Miguel, muito importante. E falando em 90, como você estava dizendo, a gente já começa em 92, ganhando a nossa primeira medalha de ouro no voleibol masculino. Inclusive o técnico era José Roberto Guimarães, que é o único tricampeão que nós temos, uma vez com a masculina e depois 2008 e 2012 com o bicampeonato com a seleção feminina. Esse sucesso temos que agradecer muito à geração de prata. Exatamente, ela que foi o grande marketing para se organizar o voleibol e se tornar, termos uma escola brasileira hoje de voleibol tranquilamente. A mulher, nesse período, já se destacou mais? Muitos nomes. Começando por Daiane dos Santos, essa mulher incrível, que ela, além de conquistar o ouro no Mundial de Ginástica Olímpica em 2004, ela fez um exercício e colocou o seu nome no quadro de pontuação. Esse exercício que é feito na ginástica hoje leva o nome da nossa Daiane dos Santos. Ela tem, inclusive, um salto com o nome dela. Exatamente. Jaqueline e Sandra no vôlei de praia, Hortência no basquete, Paula também no basquete, Maria Elizabeth Jorge. Ela foi a primeira brasileira a disputar o torneio olímpico de levantamento de peso em Sydney 2000. Ela foi tão incrível, sabe o que aconteceu? Ela assumiu a seleção masculina de levantamento de peso como técnica. Por essas informações que você está passando, a gente percebe que nessas últimas 4 décadas, sim, ainda bem houve um crescimento muito grande da participação da mulher. Deixa eu citar mais 2 que estão faltando aqui na minha lista, e vão ficar várias de fora. Mauro Imagem, medalha de ouro no salto à distância, e Sara Menezes no judô, também, e Anne Marques no pentatlo moderno, que é um esporte dificílimo. Só para fechar, Atlanta, além da medalha de ouro que nós tivemos nos Jogos Olímpicos, houve um grande marco para o programa Estádio, para essa casa e para a Rádio MEC.
foi a primeira cobertura da Paralimpíada, que foi em Atlanta. Primeira vez que a mídia brasileira cobre Paralimpíada. Verdade. E nós é que estivemos presentes. Foi a primeira TV e também a primeira rádio a cobrir uma Paralimpíada do Brasil, assim, mídia brasileira cobrindo. Vamos falar agora de Rio 2016. Vocês acreditam que a Olimpíada no Rio de Janeiro ajudou a mudar a forma de olhar o esporte aqui no Brasil? Eu acredito que sim, porque nós estamos há 7 anos falando sobre isso. Há 7 anos o Brasil sabe que vai sediar. Porém, muito pouco foi feito em relação a criar possibilidades de ampliar a participação de pessoas no esporte. Não se criou muito isso. O grande legado que vai ficar desses jogos, todo mundo fala em legado para mim, são as obras, a parte pública, né? Viária, enfim. Mas assim, em termos de legado esportivo, eu acho que as escolas deveriam ter trabalhado mais em função disso, porque é na escola que nasce o amor pelo esporte. Astrid. Concordo com o Wagner, tem que incentivar mais as vilas olímpicas, as escolas públicas, os ginásios e tudo mais. Mas eu acho que mudou muita coisa com essa Olimpíada aqui, porque passou-se a prestar mais atenção nos esportes, passou a se incentivar mais algumas modalidades esportivas que eram totalmente desconhecidas no Brasil. Vou destacar o nome da Maria Esther Bueno, que era tenista e que ninguém jogava tênis, e que depois da Maria Esther só o Gustavo Kuerten que chamou a atenção de todos para o tênis. Mas eu acho que mudou e que eu espero que essa mudança que aconteceu aí, desde que a cidade foi apontada como a que vai realizar agora os Jogos em 2016, eu espero que esse clima continue, porque pode acontecer de novo aqui no Brasil. Para encerrar, eu queria a opinião de vocês sobre um assunto importante e polêmico, que diz respeito ao futuro do esporte. A gente vê muitos casos de doping e de combinação de resultados agora sendo divulgados. Isso, de uma certa forma, pode comprometer a credibilidade do esporte mundial? A meu juízo, já comprometeu. Concordo. O Brasil, todo mundo vai estar de olho, principalmente no atletismo. Esse grande escândalo no atletismo, com certeza, criou uma desconfiança enorme. Sempre mancha. Só que o esporte é superior a isso. O esporte jamais vai perder esse glamour, o amor das pessoas por ele, porque tem além de uma plástica belíssima, ele faz bem para a saúde também, ajuda as pessoas a terem um pouco de alegria. Verdade. Eu concordo com o Wagner, mas se você observar a história do doping ao longo das Olimpíadas, desde a primeira, foi acontecendo uma evolução. Então, pegam um certo produto, passam a proibir. Pegam outro, passam a proibir. Vai ter sempre alguém tentando e descobrindo um novo método de fazer o doping, e os pesquisadores, os controladores, vão descobrir um meio de descobrir aquele. Teve um aí que levou anos para ser descoberto na urina, né? Até que descobriram, e também já não passa mais. Mas vai ter sempre um esperto. Você tem o grupo do bem e o grupo do mal. Do mal. Tem o pessoal que trabalha para descobrir o doping e tem os que trabalham para tamponar, para não deixar aflorar. Então é complicado essa relação. É sempre bom a gente destacar que, apesar desses casos de doping, de combinação de resultado, o esporte ainda é o melhor caminho para a criança e para o jovem. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Vamos torcer para o Brasil nessa Olimpíada. Estamos na torcida.